Quando o cachorro do meu filho começou a latir sem parar, ninguém entendeu. E eu achei que era só nervoso de fim de tarde. Foi então que aconteceu algo que ninguém esperava. Minha ex-sogra se aproximou, baixou a voz e deixou escapar uma frase que mudou tudo. Por que aquele cachorro estava apontando direto para a bolsa dela? O que ela estava escondendo? E por que parecia ter medo de eu descobrir? O portão mal tinha rangido quando o latido explodiu. Não foi aquele latido normal de "chegou visita". Foi diferente, alto, insistente, quase desesperado. O Thor, o cachorro do meu filho, estava preso na coleira, mas puxava com tanta força que as patinhas escorregavam no cimento. Os pelos do pescoço arrepiados, o peito inflando e a boca aberta num rosnado nervoso. Eu tentei acalmá-lo no susto, mais por reflexo do que por certeza. "Calma, garoto. Calma", sussurrei, mas senti que nem eu acreditava no que dizia. Eu só tinha vindo buscar o Caio, um fim de tarde comum, desses em que a gente tenta fingir que está tudo bem mesmo carregando os cacos por dentro. Só que no instante em que ergui os olhos, vi minha ex-sogra, Dona Lídia, parada na varanda, como se estivesse à minha espera. Ela usava um vestido simples, o cabelo preso de qualquer jeito e um sorriso estranho, daqueles que não aquecem, só avisam. O Thor reagiu na mesma hora, como se aquele sorriso fosse uma ameaça. Ele latia olhando direto para a bolsa dela, puxando a coleira numa fúria que eu nunca tinha visto. Dona Lídia desceu um degrau devagar, estudando cada movimento, e murmurou, tentando disfarçar: "Ele nunca fez isso comigo." Mas o Thor avançou de novo, rosnando baixo, mostrando os dentes, e o meu estômago apertou. Eu engoli em seco, sentindo um frio ruim subir pela espinha. "O que está acontecendo aqui?" perguntei, a voz falhando sem querer. Lídia olhou para os lados como se tivesse medo de ser ouvida, e atrás dela a casa parecia silenciosa demais, vazia demais, sem TV, sem panela, sem nada, só aquele latido, como um alarme que ninguém queria atender. Ela se aproximou e falou num tom tão baixo que eu precisei inclinar o rosto. "Você ainda confia na Marina?" Meu corpo travou. O nome da minha ex-mulher ainda ardia como um corte mal fechado, e eu mal consegui respirar direito. Eu ia responder, mas o Thor puxou de repente e, num impulso rápido, cravou os dentes na bolsa de Dona Lídia. A alça estourou no mesmo instante e algo caiu no chão com um baque seco. Um envelope pardo, grosso, pesado. Dona Lídia empalideceu na hora, como se tivesse rezado para aquele envelope nunca sair dali. E naquele segundo, antes mesmo de eu me abaixar, eu entendi. Aquilo não era só uma visita para buscar meu filho. Aquilo era o começo do fim. Eu fiquei parado encarando o envelope no chão, sem conseguir agir, como se ele tivesse virado uma sentença aberta. O Thor continuava rosnando baixo, firme, com o corpo duro, como se dissesse que aquilo ali não era brincadeira. Era perigo. Por alguns segundos, eu só ouvi o som da minha própria respiração e aquele silêncio estranho dentro da casa. Um silêncio pesado demais para um fim de tarde comum. E o que realmente me gelou não foi o envelope em si, foi Dona Lídia. Ela tremia, os olhos fugindo dos meus, carregando um medo que não combinava com ela. Não era medo de mim, era medo do que eu estava prestes a descobrir. Eu abaixei devagar e peguei o envelope com cuidado, sentindo o peso dele, percebendo que não era uma simples carta. Era grosso, pesado, como se estivesse cheio de papéis, e meu instinto foi abrir ali mesmo, acabar com aquela agonia de uma vez. Só que Dona Lídia se aproximou rápido e segurou meu pulso com firmeza, numa urgência que eu nunca tinha visto nela, e disse baixinho como quem implora: "Não abre aqui!" A voz dela tremia de um jeito irritante, porque aquela mulher sempre foi dura, sempre foi fria, sempre teve controle da própria postura, e agora parecia estar segurando um desespero antigo. Eu encarei o rosto dela e vi culpa, vi cansaço, vi um tipo de arrependimento que não nasce de uma hora para outra. E nesse instante minha cabeça foi puxada para trás, para muito antes daquele envelope.
Para a época em que eu ainda achava que minha vida era sólida e que amor era uma coisa que se segurava sozinho, como se não precisasse de cuidado. Marina e eu fomos o casal que todo mundo elogiava. A gente começou simples, sem luxo, mas cheio de sonho. Eu trabalhava em uma oficina pequena, com as mãos sempre sujas de graxa e cheiro de gasolina. E ela era aquela mulher ambiciosa e bonita que parecia iluminar qualquer lugar onde entrava. Quando o Caio nasceu, eu juro que senti que o mundo finalmente tinha acertado comigo. Eu lembro do hospital, do cheiro de álcool, dela chorando e sorrindo ao mesmo tempo, e eu tremendo ao segurar aquele bebê no colo, com medo de machucar. Dona Lídia tirava fotos, dava ordens, organizava tudo, e eu só conseguia pensar: agora eu tenho um motivo para nunca desistir. E foi por isso que comecei a trabalhar ainda mais. Eu não trabalhava só por dinheiro. Eu trabalhava por medo, por proteção, por aquela vontade louca de garantir que meu filho nunca passasse necessidade. O problema é que quando o dinheiro entra, ele entra arrastando coisas junto. E eu não percebi o momento em que aquilo começou a mudar Marina. No começo, ela parecia orgulhosa do meu esforço, me abraçava e dizia que eu era forte, que eu merecia crescer, que estava feliz por mim. Só que, aos poucos, o elogio virou cobrança. Você trabalha demais. Você não tem tempo. Você pensa mais na oficina do que na gente. E eu tentava equilibrar. Tentava mesmo. Mas a oficina era um monstro. Funcionário faltava, cliente cobrava, fornecedor atrasava, imposto chegava. E eu nunca fui o tipo que sabe relaxar enquanto existe um problema aberto. Então eu fui empurrando minha vida familiar para depois, achando que amor era resistente, que Marina era minha parceira, que bastava eu trazer o sustento e que o resto se ajeitava. Só que o afastamento dela foi silencioso. E por isso foi mais perigoso. Não foi uma briga grande, foi uma frieza disfarçada, um olhar diferente, um beijo rápido, um celular virado para baixo, uma presença que estava ali, mas não estava mais comigo. Eu lembro da primeira vez que senti que havia algo errado de verdade. Foi numa noite em que cheguei cansado e encontrei Marina na mesa com o celular virado com a tela para baixo como se escondesse um segredo. Perguntei se ela estava bem e ela respondeu rápido demais: "Tô só cansada", mas o meu corpo inteiro captou que não era só cansaço. Eu fui dormir e ela ficou no sofá dizendo que a cabeça estava a mil. E aquilo começou a se repetir, como se a cama tivesse virado um território que não me pertencia mais. Quanto mais eu tentava conversar, mais ela me tratava como paranoico. "Henrique, você tá imaginando coisa, você tá estressado, você tá vendo fantasma." Ela falava com calma demais, como se eu fosse um menino, e isso me deixava confuso, porque eu odiava duvidar dela e odiava ainda mais aceitar sem questionar. Eu comecei a me sentir humilhado de qualquer jeito. Humilhado se eu desconfiava e humilhado se eu engolia tudo. E esse tipo de vergonha vai corroendo o homem por dentro. Foi nessa época que o Tiago começou a aparecer mais. Tiago era meu melhor amigo desde moleque, daqueles que viram você crescer e cair, e eu confiava nele como se fosse sangue. Quando minha oficina cresceu, eu trouxe ele para perto. Dei cargo, dei chave, dei acesso, dei responsabilidade, porque eu achava que a amizade verdadeira não se quebra. Ele era competente, resolvia tudo, parecia ser o braço direito perfeito. E sem perceber, eu comecei a assinar papéis sem ler, comecei a confiar sem conferir, comecei a delegar minha própria vida para ele, porque eu estava cansado e precisava acreditar que alguém segurava o rojão comigo. Eu tinha medo de falhar, medo de perder tudo, medo de decepcionar meu filho, e por isso eu me agarrei em Tiago e Marina como se eles fossem meu chão. Eu não entendia que o chão também pode abrir buraco. A Marina começou a reclamar de tudo. Da casa, do dinheiro, do meu humor, da minha ausência, de coisas pequenas que viravam discussão grande. E no final ela sempre conseguia inverter a história de um jeito que eu me sentia culpado. Você tá sempre irritado. Você tá sempre preocupado. Você nunca presta atenção em mim. E eu tentava explicar, mas a explicação nunca era suficiente, porque ela não queria resposta, ela queria me desgastar, e eu fui me desgastando. Eu comecei a achar que o problema era mesmo eu, que eu precisava ser melhor marido, melhor homem, melhor tudo.
enquanto ela se afastava cada vez mais, com o rosto calmo de quem já tem uma saída planejada. Hoje eu entendo que a traição não começa no beijo. Ela começa quando alguém decide que você merece ser enganado e age como se isso fosse natural. A noite do aniversário do Caio foi o ponto em que algo dentro de mim rachou de vez. Meu filho completava 6 anos. E eu quis fazer tudo perfeito, como se uma festa pudesse consertar o que estava quebrado dentro de casa. Aluguei brinquedos, comprei um bolo enorme, enchi a sala de balões e tentei sorrir o tempo inteiro. O Caio estava radiante, correndo de um lado para o outro, gritando de felicidade, abraçando o Thor como se ele fosse um irmão. O cachorro parecia até sorrir pulando atrás dele. Só que Marina parecia incomodada, como se aquela alegria fosse um incômodo pessoal. E o Tiago chegou mais cedo e ficou perto dela tempo demais. Eu vi de longe, vi o jeito como ela olhava para ele, vi aquela proximidade que não precisava existir. E quando eu fui até a cozinha pegar refrigerante, ouvi uma risada baixa, abafada, uma risada que não era de amigo, era de segredo. Eu congelei, senti o gelo batendo no copo com a minha mão tremendo. E por um segundo, eu tive vontade de entrar e arrancar a verdade ali mesmo. Só que eu não entrei. Eu fiz o que muita gente faz quando sabe que vai perder tudo. Eu fingi que não ouvi, porque a verdade me parecia grande demais para eu enfrentar. Depois daquela festa, as coisas começaram a ruir com mais velocidade. Marina passou a viajar a trabalho com frequência e Tiago passou a ter reuniões fora. Ao mesmo tempo, minha oficina começou a dar problemas estranhos, como se alguém estivesse sangrando meu dinheiro pelas beiradas. Caixa menor, boleto atrasado, pagamento que eu tinha certeza que tinha sido feito, compra que eu não lembrava de ter autorizado. Eu questionei o Tiago uma vez, perguntei por que estava entrando menos, e ele fez uma cara séria, preocupada, quase ofendida, e falou: "Crise, Henrique, tá fraco pra todo mundo." Eu acreditei porque acreditar doía menos. Eu queria acreditar, eu precisava acreditar, mas meu corpo já não acreditava. Teve uma noite que eu cheguei em casa mais cedo e encontrei Marina no banho cantando. Ela não cantava fazia meses. Ela parecia leve, feliz, como se a vida estivesse perfeita. E quando ela me viu ali, não ficou assustada, ficou irritada. Nossa, que susto! Susto? Eu era o marido dela, era minha casa. Aquilo me atravessou como faca porque eu entendi na hora. Eu não era mais bem-vindo naquele lugar. Eu era o homem que pagava as contas. O pai do Caio, só isso. E o que mais doeu foi olhar para o meu filho e ver que ele sentia tudo. Criança sente. O Caio começou a ficar mais calado, começou a dormir abraçado com o Thor, começou a perguntar se eu ia embora. E teve uma pergunta dele que ainda hoje me destrói por dentro. "Pai, você tá bravo com a mamãe?" Eu engoli o choro e respondi: "Não, filho, nunca." Mas eu estava. Eu estava bravo com a Marina, com o Tiago e principalmente comigo mesmo por ter deixado aquilo virar uma bola de neve. E agora, de volta àquele portão, com o Thor latindo como um alarme e Dona Lídia tremendo na minha frente, eu percebi que o envelope não era só papel. Era o passado inteiro que eu tinha evitado enxergar. Era a verdade materializada. Eu apertei o envelope com força, senti o papel amassar na minha mão e encarei Dona Lídia como se eu já soubesse que dali pra frente minha vida nunca mais voltaria a ser a mesma. "Isso aqui vai acabar com alguém, né?" eu perguntei. Ela respirou fundo, os olhos marejando, como se estivesse carregando aquela culpa há tempo demais, e respondeu numa voz baixa, pesada: "Já acabou, Henrique. Só faltava você descobrir. Eu não abri o envelope ali. Por um segundo eu até quis. A mão coçou, o coração pediu, mas alguma coisa em mim entendeu que aquele não era o lugar, nem a hora. O Thor puxava a coleira sem parar, e Dona Lídia seguia olhando para a rua como quem espera o pior a qualquer momento. E foi aí que caiu a ficha. Aquilo não era só um segredo de família, era algo maior, algo que alguém tinha feito questão de manter enterrado. Quando meu filho apareceu na porta com aquele sorriso inocente e os olhos brilhando por me ver, o nó na minha garganta apertou de um jeito cruel. Eu quis proteger ele de tudo, quis fingir que nada estava acontecendo, mas como é que finge tranquilidade quando você carrega a verdade no bolso? E o perigo parece ter escolhido aquele fim de tarde para bater na sua porta? Eu segurei o Caio no colo por um segundo.
Senti o cheirinho dele, aquele cheiro de criança que ainda acredita no mundo, e quase perdi a coragem. No caminho até o carro, o Thor continuou inquieto, latindo baixo, olhando para trás como se a casa estivesse me seguindo. Caio, inocente, tentou brincar com ele, fazendo carinho, mas o cachorro não relaxou. E isso me assustou mais do que qualquer palavra, porque o Thor era do tipo carinhoso, bobo, dócil, não era de ataque. Só que naquele dia ele parecia outro animal, como se tivesse decidido que precisava proteger o meu filho de alguma coisa que nem eu conseguia ver direito. Quando coloquei Caio no banco e fechei a porta, Dona Lídia chegou perto do vidro e murmurou rápido: "Quando você estiver sozinho, lê tudo, mas lê com calma. E por favor, não confia em ninguém." Aquilo entrou dentro de mim como faca. Não confia em ninguém? Nem nela? Nem no Tiago? Nem na Marina? Eu quis perguntar, quis gritar, mas ela já estava recuando como se tivesse falado demais. Em casa, eu coloquei Caio para assistir desenho na sala e fui direto para o quarto. Tranquei a porta. Eu estava tremendo. Joguei o envelope na cama e fiquei alguns segundos encarando aquilo como se eu estivesse diante do meu próprio julgamento. Então eu rasguei a lateral, enfiei os dedos e puxei o conteúdo. A primeira coisa que caiu foi um maço de folhas impressas com números, datas, nomes, e meu coração começou a bater mais forte. Extratos bancários, comprovantes, transferências, muitas transferências, e a maioria delas saía de contas ligadas à oficina, à minha oficina, para uma conta que eu não reconhecia. Eu fui folheando com pressa, o suor brotando na testa, até que vi o nome do favorecido, Tiago, ali, preto no branco. Não era, pode ser. Não era, talvez. Era o nome dele em várias movimentações. Eu senti o estômago virar. Continuei puxando os papéis e encontrei cópias de mensagens impressas, capturas de tela com conversas que não deixavam espaço para dúvida. Frases que me fizeram gelar. Marina chamando Tiago de meu amor. Tiago dizendo que eu era cego e que logo tudo seria deles. E em meio àquilo, um detalhe ainda pior. Falavam do Caio como se ele fosse um obstáculo, como um peso, como algo que atrapalhava os planos. Foi nessa hora que eu perdi o ar e tive que sentar na cama, porque a dor não era só traição, era nojo, era revolta, era perceber que meu filho estava no meio da sujeira. Quando ouvi o Thor latindo na sala, do jeito mais agudo que eu já tinha escutado, meu sangue congelou. Eu saí correndo do quarto e vi o cachorro em frente à janela, enlouquecido, com o focinho apontado para fora. E lá, do outro lado da rua, um carro parado, escuro, vidro fechado, motor ligado, como se alguém estivesse esperando, observando. O Thor latia para aquele carro como se estivesse vendo um inimigo. E eu entendi na hora, a verdade tinha sido solta. E agora eu não sabia mais quem estava do meu lado e quem estava me caçando. O Caio, ainda com o controle do desenho na mão, virou para mim sem entender nada e perguntou com a inocência mais cruel que existe: "Pai, é bandido?" Aquilo rachou meu peito, porque eu não sabia responder. Eu não sabia se era bandido, eu não sabia se era alguém pago para me assustar. Eu não sabia se era Tiago, se era Marina ou se era alguém que eles tinham mandado. Eu só sabia que tinha alguém ali fora e que meu filho estava olhando para mim esperando segurança. Eu puxei ele para perto com uma naturalidade forçada. Fiz carinho no cabelo dele como se estivesse tudo bem, como se fosse só mais um fim de tarde comum, mas meus olhos não desgrudavam do carro. O motor seguia ligado, os faróis apagados, e aquele silêncio dentro do veículo era quase uma ameaça. Como se a rua inteira estivesse prendendo o fôlego junto comigo. Eu mandei o Thor para o quintal e fechei a porta de vidro, tentando fazer a casa parecer calma, normal, enquanto por dentro eu estava tremendo. Voltei para o quarto, fechei a porta e espalhei os papéis na cama de novo. Mas agora eu já não lia como antes. Eu lia procurando prova, procurando padrão, tentando entender o tamanho do buraco. As transferências eram frequentes, algumas pequenas, outras enormes, sempre em horários parecidos, sempre com descrições vagas, como se tivessem sido feitas para ninguém notar. E o pior, tinham movimentações em dias em que eu lembrava perfeitamente de ter confiado na palavra do Tiago, de ter assinado o papel sem olhar, de ter deixado ele resolver. Eu lia aquelas folhas e era como se eu estivesse assistindo ao meu próprio roubo acontecendo em câmera lenta,
sem poder voltar no tempo para dar um soco em mim mesmo e gritar: "Acorda!" Só que a dor mais funda não era o dinheiro, era perceber que tudo estava ligado a Marina também. Não era traição de marido ocupado, era plano, era estratégia, era cálculo frio. Meu celular vibrou em cima da cômoda e eu levei um susto tão grande que achei que alguém tinha entrado no quarto. Peguei o aparelho no impulso e vi o nome: Tiago. Meu sangue gelou. Eu encarei aquela tela brilhando como se fosse um teste de coragem. Atendi tentando manter a voz normal e ele falou com um tom descontraído, forçado, quase alegre demais. "Irmão, você tá por onde? Tô tentando te ligar faz um tempinho." Eu quase ri de nervoso, porque era incrível como ele conseguia soar natural, enquanto o nome dele aparecia em dezenas de desvios de dinheiro. Eu respondi que estava em casa, com o Caio, e ele fez uma pausa curta, curtíssima, mas suficiente para eu sentir que ele processou alguma informação. "Ah, você buscou o Caio hoje?" Ele perguntou, como quem não liga, como quem pergunta só por educação. Mas eu ouvi o que estava por trás. Ele queria saber se eu tinha estado na casa da dona Lídia, se eu tinha encontrado o envelope, se a bomba já tinha estourado. Eu disse que sim e perguntei por que ele estava ligando. Tiago riu e falou que queria combinar um churrasco, colocar conversa em dia porque eu andava sumido. A cara de pau dele me deu vontade de arremessar o celular na parede. Eu forcei um "vamos ver" e desliguei antes que eu perdesse o controle. Foi aí que veio o segundo choque. Assim que eu desliguei, o telefone tocou de novo. Marina. Como se estivessem alinhados. Como se estivessem coordenando cada passo. Eu deixei tocar 2 vezes antes de atender, respirando fundo. E a voz dela veio suave demais, doce demais, do tipo que ela só usava quando queria manipular alguma coisa. "Henrique, tudo bem? O Caio chegou direitinho?" Eu respondi que sim. Ela fez mais perguntas do que o normal, como se quisesse puxar detalhes. Se ele tinha comido, se o Thor tinha ido junto, se eu tinha encontrado a mãe dela. E quando ela mencionou Dona Lídia, eu senti meu estômago virar de novo. Eu disse que tinha encontrado sim, mas não dei mais nada. E aí Marina ficou em silêncio por um segundo e falou num tom fingindo casualidade: "Minha mãe tá meio estranha esses dias. Se ela falou alguma coisa, ignora, tá? Ignora." A palavra foi como um tapa na minha cara. Ela sabia. Ela tinha medo do envelope. Ela sabia exatamente o que estava prestes a acontecer. Eu desliguei com uma desculpa e fiquei parado no quarto, ouvindo meu próprio coração martelar, porque naquele momento eu percebi que eu estava sozinho, sozinho de verdade. Se Marina e Tiago estavam juntos nisso, eu não podia confiar em ninguém que orbitasse os dois, nem em funcionários da oficina, nem em amigos em comum, nem em vizinhos, nem em ninguém. E de repente a lembrança do carro lá fora voltou como um soco. Eu fui até a janela devagar e afastei a cortina só um pouco. O carro ainda estava lá, no mesmo lugar, como se estivesse esperando o próximo movimento meu. E o Thor voltou a latir no quintal, enlouquecido, como se tivesse percebido alguma coisa antes de mim. Quando eu vi a porta do carro se abrir, minhas mãos ficaram geladas. Um homem desceu, alto, boné baixo, passos lentos. Ele olhou para os lados e começou a atravessar a rua, vindo em direção à minha casa, como se tivesse um motivo claro para estar ali. Eu dei 2 passos para trás e senti minhas pernas falharem. Não era paranoia, era real, era agora. O homem veio se aproximando e eu percebi que ele segurava algo na mão, algo pequeno, escuro, que brilhava com a luz do poste. Eu não consegui distinguir direito, mas meu cérebro completou o resto. Arma, ou chave, ou ferramenta. Qualquer coisa para invadir. Eu corri até a sala e peguei o Caio no colo no mesmo instante. "Filho, vamos pro quarto agora, rapidinho", eu falei, tentando sorrir para ele não perceber o medo. Caio arregalou os olhos. O Thor começou a urrar, não mais latir, urrar, e se atirou contra a porta do quintal como se fosse atravessar o vidro. O homem bateu no portão. Uma batida seca.
depois outra, e então eu ouvi a voz dele, firme, fria, como se já soubesse quem eu era. Henrique, abre, eu só quero conversar. E naquele momento, com meu filho nos braços, o envelope escondido no quarto e o Thor pronto para atacar qualquer um, eu entendi a pior verdade de todas. Aquilo não era só uma traição, era uma armadilha, e eu tinha acabado de cair nela. Eu não respondi, nem consegui. Eu só apertei o Caio contra o peito e recuei instintivamente, porque o medo não dá tempo de pensar. Ele manda no corpo primeiro. O Thor urrava no quintal como se estivesse possuído, jogando o corpo contra a porta de vidro, arranhando o chão, cuspindo raiva. Eu nunca tinha visto um cachorro daquele jeito, e foi justamente isso que me deu uma coragem desesperada. Se até o Thor, que era dócil, estava pronto para a guerra, então o perigo era real. Voltei para a sala sentindo as pernas pesadas, o envelope queimando na minha consciência como se gritasse "foge". Mas eu não podia fugir, eu precisava pensar rápido. A janela da frente me dava a visão parcial do portão. O homem ainda estava lá, parado, boné baixo, postura de quem sabe se proteger. Ele não era um vizinho, não era entregador, não parecia gente comum, tinha o corpo duro, o olhar inquieto, a forma de se posicionar como se já tivesse feito coisa errada na vida. E quando ele encostou no portão e olhou direto para minha janela, eu senti um choque. Ele sabia que eu estava olhando. Ele queria ser visto. Era uma mensagem: eu sei onde você mora. Nessa hora, o Thor se lançou com tudo contra a porta de vidro e conseguiu abrir uma fresta, porque eu tinha fechado no impulso e não travei direito. Ele saiu feito um raio, disparando pelo corredor em direção à porta da frente. E eu juro que senti um medo duplo. Medo do homem e medo do Thor ser machucado. Eu agarrei o cachorro pela coleira antes que ele avançasse. Thor tremia, as presas expostas, saliva pingando. Eu senti o peito dele subindo e descendo rápido, como se estivesse tentando falar. E eu entendi. O Thor não queria atacar por instinto. Ele queria proteger o Caio, proteger a casa, proteger a verdade. Eu prendi ele no banheiro com um pedaço de corda, porque eu precisava evitar que ele se machucasse, e fui até a cozinha. Peguei meu celular e liguei para a polícia, mas desliguei antes de completar. Não por medo da polícia, por medo do que eu não conseguia explicar em 2 minutos, sem parecer louco. Olá, tem um homem no meu portão porque minha ex-sogra me entregou um envelope com provas de traição e roubo. Eu me senti ridículo e desesperado ao mesmo tempo. Então liguei para a única pessoa em quem eu pensei confiar naquele instante. Dona Lídia. Ela atendeu no segundo toque como se estivesse esperando. Ele apareceu aí, né? Ela disse antes mesmo de eu falar. Meu sangue congelou. Quem é ele, Dona Lídia? Quem é esse homem? Eu ouvi um suspiro do outro lado e então a voz dela veio num tom mais firme do que nunca. É o homem que o Tiago contratou para assustar você, para te fazer devolver as provas. Eu senti uma raiva tão quente subir que minhas mãos tremeram. Então é isso. Não era só traição. Era roubo. Era crime. Eu te disse para não confiar em ninguém. Ela respondeu, a voz quebrando. Eu tentei alertar antes, mas eu fui covarde. Eu olhei para o portão. O homem agora parecia impaciente. Ele mexia no celular, talvez falando com alguém, talvez com Tiago, talvez com Marina. Dona Lídia, o que eu faço? Ela respirou fundo como se tomasse uma decisão que devia ter tomado há muito tempo. Você não abre, e você vai fazer o que eu devia ter feito meses atrás. Você vai expor tudo. Hoje, eu desliguei e a sensação foi estranha, porque era como se eu tivesse ganhado uma aliada em plena guerra. Só que a guerra continuava. O homem sacudiu o portão e gritou meu nome. Nessa hora, eu vi a mão dele subir, e ele mostrou um objeto pequeno. Não era arma, era um celular. Ele estava filmando minha casa, filmando meu silêncio, tentando me intimidar. E aquilo me deu nojo, um nojo profundo, porque era o retrato perfeito do que Tiago e Marina tinham feito comigo por dentro. Me filmar sem eu perceber, me vigiar, me manipular, me transformar em brinquedo. O homem bateu no portão de novo, mais agressivo, e dessa vez eu ouvi o clique de metal. Ele estava tentando forçar o cadeado. Aí eu corri para o corredor e soltei o Thor do banheiro. E o cachorro saiu como um foguete, indo direto para o portão do quintal, latindo como se estivesse chamando o bairro inteiro. Eu abri a janela e gritei: "Some daqui! A polícia já tá vindo!" Eu menti, mas foi a mentira certa. O homem hesitou.
deu um passo para trás, olhou para os lados. E foi nesse instante que uma cena absurda aconteceu. O Thor encontrou uma fresta no portão lateral do quintal, aquela que eu sempre prometia consertar e nunca consertei, e passou raspando, saiu para a rua. Correu direto para o homem com um ódio que eu não sabia que cabia dentro dele. O homem tentou recuar, mas o Thor pulou e mordeu a barra da calça dele, puxando com força, derrubando o boné. E quando o boné caiu, eu vi o rosto dele com clareza. E reconheci. Não era um estranho, era um ex-funcionário meu. Um cara que eu demiti anos atrás por desvio. Meu corpo congelou. Tiago tinha ido buscar lixo do passado para me ameaçar. O homem puxou a perna, xingou, tentou chutar o Thor, mas o cachorro desviou e continuou latindo, enlouquecido. As luzes das casas começaram a acender. Eu ouvi um vizinho gritar: "O que está acontecendo?" E com isso, o plano de intimidação perdeu força, porque bandido odeia plateia. O homem olhou para o lado, viu que estava sendo visto e correu de volta para o carro. Entrou rápido, ligou e arrancou cantando pneu. Eu voltei para o corredor com as mãos ainda tremendo, como se a adrenalina tivesse grudado nos meus ossos. O Thor não desgrudava de mim. Andava em círculos curtos, olhava para a rua, depois olhava para mim, como se ainda esperasse o pior, como se tivesse decidido que aquela casa era território dele também. E por mais absurdo que pareça, foi ali que eu percebi uma coisa. Naquele dia, o único ser que realmente me protegeu sem pedir nada em troca foi um cachorro. Não foi minha esposa, não foi meu melhor amigo, não foi ninguém da família, foi o Thor. Eu agachei e abracei ele com força, sentindo o pelo quente e o corpo dele vibrando ainda em alerta, e sussurrei como se ele pudesse me entender. "Obrigado, parceiro. Se não fosse você..." E talvez ele entendesse mesmo, porque encostou o focinho na minha mão e soltou um suspiro pesado, como se finalmente permitisse que o medo saísse. Eu voltei para o quarto do Caio e encontrei ele sentado na cama, segurando um boneco e tentando parecer corajoso, mas com os olhos molhados. Criança não sabe fingir dor. Eu sentei do lado dele e puxei ele para o meu peito e senti o corpinho pequeno estremecer num choro preso. Ele não perguntou mais nada sobre o homem do portão. Ele só disse baixinho, como se fosse a coisa mais importante do mundo: "Pai, eu fiquei com medo de você ir embora." Aquilo me esmagou por dentro. Eu segurei o rosto dele com carinho e prometi com a voz firme, mesmo sentindo vontade de desabar: "Eu não vou embora. Nunca mais vou deixar você sozinho. Eu tô aqui, filho." E quando eu vi o Thor entrando no quarto devagar e deitando do lado da cama, encostando a cabeça no colchão como se também estivesse fazendo uma promessa, eu senti meus olhos queimarem, porque ali eu tive certeza de que eu precisava lutar não por mim, mas por ele. Naquela mesma noite eu não consegui dormir. Eu sentei na mesa da cozinha com o envelope aberto, as provas espalhadas, e fui juntando tudo como quem monta um quebra-cabeça de horror. Cada transferência era um golpe. Cada mensagem era uma facada. Aquelas palavras escritas pela Marina e pelo Tiago eram frias, calculadas, como se eu fosse apenas um objeto que eles precisavam usar até secar. E no fundo, eu sabia que tinha uma única forma de acabar com aquilo: parar de ter medo. Por isso, antes do sol nascer, eu fui até o escritório, abri o computador e enviei todas as cópias para meu advogado e para o contador da empresa. Eu fiz boletim de ocorrência, eu registrei tudo. Eu não estava mais pedindo explicação. Eu estava exigindo justiça. E curiosamente foi quando eu tomei essa decisão que meu corpo começou a respirar melhor, como se eu finalmente tivesse parado de me encolher. 2 dias depois, Dona Lídia apareceu na minha porta, sem o sorriso estranho, sem o ar de superioridade. Ela veio com os olhos inchados e uma sacola na mão. Dentro tinha brinquedos do Caio, roupas, desenhos antigos e uma foto nossa, de quando tudo parecia ser verdade. Ela me encarou e disse com a voz quebrada: "Eu errei com você, eu errei com meu neto, mas eu não vou errar de novo." Eu não respondi na hora, porque certas coisas não cabem em palavras. Só abri espaço para ela entrar. O Caio correu e abraçou a avó, e o Thor ficou ali parado, observando, como se ainda não tivesse certeza se podia confiar. Mas quando Dona Lídia se abaixou
e fez carinho nele, ele não rosnou. Ele só fechou os olhos, como se dissesse: tá, mas eu tô olhando. Naquele dia eu entendi que algumas verdades vêm como tempestade, arrancando o telhado, derrubando parede, destruindo tudo. Mas depois que passam, a gente percebe que aquilo que desabou precisava desabar, porque só assim sobra espaço para recomeçar. E eu não sei como isso vai terminar com Marina e Tiago, nem quantas batalhas ainda vou enfrentar. Mas uma coisa eu sei, eu não tô mais sozinho. Eu tenho meu filho. Eu tenho um cachorro que vira leão quando precisa. E agora eu tenho a verdade. E a verdade, uma hora ou outra, sempre vence. Agora, imagine um homem desabando sozinho num escritório vazio, sem ninguém por perto. E a única criatura que percebe o perigo é um vira-lata esquecido no portão, aquele que quase nunca recebeu carinho. Mas então ele faz o impensável, corre atrás da ambulância com as patas no limite e o coração desesperado, como se pudesse arrancar o dono da morte. Por que um cachorro abandonado emocionalmente arriscaria a própria vida por alguém que nunca teve tempo para ele? Quem é a pessoa misteriosa que surge no hospital e faz o cão tremer de raiva? E o que acontece quando, pela segunda vez, o coração dele começa a parar? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!